Olá pessoal, bem-vindos a mais um Frente com Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelos setores de energia elétrica, saneamento e petróleo. Hoje a gente vai falar sobre a recertificação de reservas da 3R Petróleo. E então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. E se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Ok, então vamos lá. O que aconteceu, né? Existe uma questão um pouco contraditória no que está escrito no meu relatório em relação ao que está acontecendo no mercado hoje. Né? Enquanto eu gravo esse vídeo, as ações abriram subindo aí 3, 4%. Então, vamos lá. Essencialmente, assim, eu vou trazer um grande resumo em uma frase. É que os números foram ligeiramente negativos. Assim, muito ligeiramente, nada que mude o case, mas eu vou explicar também por que as ações estão subindo. Né? Então, o que aconteceu? A empresa divulgou o seu relatório de reservas, né? Então, a gente sempre tenta falar sobre os volumes esperados, o perfil das reservas, a premissa de preço utilizada na avaliação das reservas e os investimentos esperados à frente. Né? Então, quando a gente vai aqui no volume de reservas, foram recertificados aí 535 milhões, né? Só que existe aí um percentual desses 535 que virou reserva contingente, ainda vai voltar eventualmente para o volume total. Então, assim, você no final do dia teve um incremento de 3% em relação aos dados da certificação anterior. Entretanto, aí aqui no gráfico tem a divisão de como impactou cada um dos polos, né? Então, depois você dê uma olhada com muito mais cuidado. Mas o que eu quero chamar a atenção, e isso aqui influencia na geração de valor da empresa. Quem for um pouco mais atencioso vai ver que essa barra azul mostra o volume esperado em termos de barris por dia na certificação anterior e o volume esperado na certificação atual. Então, quando vocês derem uma olhada nessa barrinha verde, você vai ver que nos próximos 3 anos o volume esperado ele caiu em relação à certificação anterior. Aí, quando você avança nos demais anos, você vai ver que existe um volume maior do que aquilo que era estimado anteriormente. Então, o que aconteceu foi o seguinte, foi um deslocamento na curva da produção esperada. Né? Então, ou seja, o pico de produção ele foi postergado, né? Ele fica muito mais à frente, ele fica um pouco mais à frente, perdão. Se fica um pouco mais à frente, quer dizer que ele gera um pouco menos, a empresa vai gerar um pouco menos de caixa do que se imaginava no curto prazo. Então, assim, isso é negativo, né? É negativo na margem, mas é negativo, né? Apesar dela gerar mais valor no longo prazo, no curtíssimo prazo a produção fica um pouco mais pressionada. E aqui também houve uma pequena queda na qualidade das reservas, né? Então a gente está falando aí, quando a gente pega um P2P, a gente está falando aí de 0,8%. Então, assim, é ruim? Mas assim, a gente está falando de 0,8% na queda de volumes de reservas prováveis em relação às reservas possíveis. E quando você pega todas essas relações possíveis, né, 1P em relação a 3P, 1P em relação a 2P, 2P em relação a 3P, a queda é muito marginal. Assim, então, assim, quando caiu 1%, 1,4%, gente, sinceramente, isso não é nada. Né? Se fosse um papel que estivesse super bem precificado, e não é o caso. Então, sinceramente, isso aqui, no limite, é negativo, mas na prática, acho que não quer dizer muita coisa, tá, para a tese da empresa. Então, assim, ela também utilizou uma premissa de curva de preço do petróleo um pouco mais agressiva em relação àquilo que se pintava antes da decisão da OPEP, né, em reduzir a produção, mas de uma maneira ou de outra, essa curvinha verde é a curva que a gente vai utilizar nas nossas estimativas. Né? A gente ainda não publicou os dados atualizados da 3R, mas fica de olho que a gente vai publicar em breve. E também o que aconteceu aqui foi um reperfilamento dos investimentos esperados. Perceba que, para ter aquela curva de produção que eu mencionei agora um pouco atrás, o volume ele ficou mais alocado no curto prazo. Então perceba que o pico de produção ele foi ligeiramente postergado à frente, enquanto que os investimentos eles foram mais trazidos a valor presente. Né? Então, como vocês bem sabem, tudo que fica mais distante no que diz respeito à geração de valor e geração de caixa acaba sendo punido. Né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês rapidamente é o seguinte, muito possivelmente o nosso preço-alvo
vai cair em relação ao que a gente tem hoje, mas nem de perto é algo que vai afetar a nossa visão sobre a empresa. Tá? Mas por que as ações estão subindo hoje? Pelo seguinte, desde a recertificação da Recôncavo, que como vocês viram foi muito ruim, o papel caiu mais de 15% no dia, a empresa ficou pressionada por um burburinho muito negativo. Nossa, vai haver uma recertificação muito parecida, a empresa vai perder volume, os investimentos vão explodir. E não foi o caso. No limite, eu até diria que, como eu comentei agora há pouco, foi ligeiramente negativa, mas à medida que o mercado tira essa incerteza que vai vir uma recertificação terrível, no mesmo nível da Recôncavo, poxa, é um case barato, o papel está subindo aqui 3 a 4% na abertura. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar todos esses números nos nossos modelos, tá? Vai reduzir o upside, mas como vocês bem sabem, o papel está tão largado, em termos de avaliação que eu duvido que isso vai trazer alguma diferença significativa no upside. Tá? Então, assim, eu diria, então, olha que esquisito. Foi uma revisão ligeiramente negativa, mas o mercado está até interpretando como positivo, porque no final do dia, o realizado versus aquilo que era esperado, né, algo parecido com o da Recôncavo, não veio tão ruim assim. Então, enfim, é para comemorar, né? É meio esquisito falar isso, mas foi o que aconteceu. Como vocês bem sabem, o maior gatilho de curto prazo para a empresa, na minha opinião, é a decisão da Petrobras em finalmente concluir a aquisição do Polo Potiguar, né? Já está na etapa final, só depende da aprovação do IBAMA. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que depois que concluírem isso aí finalmente, eu acho que o papel vai caminhar um pouco mais. Está muito barato, apanhou muito e, como mencionado, eu devo trabalhar na atualização das estimativas da empresa de acordo com esses dados que foram divulgados. Então, eu espero que tenha ajudado. Dê uma lida no nosso relatório, coloque suas dúvidas aqui embaixo e até a próxima.